Eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Espírito Santo de Deus me revelou, me ensinou nessa palavra. Para começar, ele me trouxe à memória um louvor. E esse louvor eu não vou cantar porque eu acho que eu não tenho voz para isso, mas eu vou cantar sim, me perdoe se ficar ruim, mas é aquele louvor assim. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Ensina-me, Deus. E essa parte do ensino no louvor, exatamente essa parte. Hoje, o Espírito Santo ressaltou essa parte. Eu ainda nem tinha chego na palavra. E o Senhor falou sobre ensino, para Ele me ensinar. E eu clamei quando eu ouvi essa parte, que eu não tinha tanto me atentado. Eu conhecia, mas hoje parece que essa palavra fez mais sentido. E eu orei ao Senhor e pedi para que Ele me ensinasse. Eu precisava ser ensinada. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me use como um instrumento. Eu quero que o Senhor me use, mas eu preciso ser ensinada por Ti. Ensina-me, Deus. E como dizer não ao chamado do Senhor se Ele nos deu unção, quando Ele nos dá uma unção? Eu falei de unção, da unção que o Espírito deu à Sansão, uma unção de força. E o Senhor, o Espírito Santo, nos dá unção. Uma unção que é específica para aquilo que Ele nos chamou, o propósito que Ele nos deu. E como dizer não para o Espírito de Deus quando Ele nos deu unção para fazer algo? Como dizer não? Então, o Senhor falou a respeito do ensino, para que Ele me ensinasse, e eu clamei, ensina-me, Deus. E aí eu abri a palavra em Atos, capítulo 8, versículo 26, que fala do Felipe e do eunuco etíope. E Felipe, ele vai ensinar ao eunuco etíope, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus que ensina. É o Espírito que está em Felipe. E a gente vai ver que mais para frente, quando o eunuco etíope, ele crê em Jesus e ele se batiza nas águas, ele também segue o caminho sozinho, jubiloso. Por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar nele e começa a ensinar a ele. Isso não está escrito aqui na palavra, mas nós sabemos que quando crê em Jesus Cristo, Deus Pai e Jesus nos envia o Espírito Santo para habitar em nós. Se aquele homem creu, quem começa essa obra em nós é o Espírito Santo. Se ele creu em Jesus e ainda se batizou nas águas, ele pede para se batizar nas águas. Eu vou ler, vamos ler? Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, ou seja, ele já tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E ele estava voltando. Versículo 28, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Primeira consideração, Felipe ouviu o anjo do Senhor e obedeceu. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, precisamos obedecer. Quando Deus enviar um anjo para falar, quando Deus falar conosco, quando o Espírito Santo de Deus nos der uma direção, precisamos obedecer. Eu estava na minha cozinha agora, não pretendia gravar vídeo.
eu estava fazendo outras coisas, já ia arrumar minha filha pela manhã para ir para a escola, e o Espírito Santo falou assim no meu coração: por que não gravar um vídeo agora? E eu pensei, por que não? E aqui estou. Então, quando o Espírito Santo de Deus falar contigo, obedeça. Faça aquilo que Ele te chamou a fazer. Se não vai contra a palavra. Se está de acordo com a palavra, é o Espírito Santo. Normalmente o que o Espírito Santo fala, às vezes vai até contra aquilo que a gente quer, porque a gente pensa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos afazeres, ainda tem isso, depois eu faço. Mas se Deus está te chamando naquele momento, é porque Ele quer que você vá naquele momento e Ele vai te ajudar nas outras coisas também. Naquilo que é prioridade, naquilo que é importante. Porque o que o Senhor nos manda fazer é a nossa prioridade. O que Deus manda que façamos é a nossa prioridade. E não é à toa que Ele manda que nós cuidemos da nossa casa e da nossa família. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Não é à toa que Ele manda que amemos acima de todas as coisas a Ele, para que assim também possamos amar ao próximo, porque é impossível amar a Deus e não amar o próximo, porque como amamos a Deus que não vemos, nós sentimos, nós ouvimos muitas vezes no Espírito, audível, poucas vezes, alguns nunca ouviram audível e nunca talvez ouvirão, mas como crer e amar a um Deus que não vemos, que sentimos e ouvimos no nosso espírito, dentro de nós, e não amar o nosso próximo, ao nosso irmão que vemos. Obedeça ao Senhor em todas as coisas, naquilo que Ele te direciona. Amém? Então, como eu estava vendo aqui, no versículo 29, no 28 ele estava regressando, lendo o profeta Isaías, o livro. No versículo 29 diz, e disse o Espírito, aqui é Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu que lês? E ele disse, como poderei entender? E aqui está aonde o Senhor tinha ministrado no louvor comigo. E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Como poderemos entender as coisas de Deus? Como poderemos entender a palavra de Deus se alguém não nos ensinar? E quem é o nosso mestre? É o Espírito Santo de Deus. Quando uma vez no passado eu estava procurando, me perdoe que eu tô com coriza porque eu estava chorando. Uma vez no passado eu estava procurando formas de aprender mais da palavra e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu vou te ensinar. E Ele ensina. Chame o Espírito Santo para ser o seu mestre, para que Ele te ensine, para que Ele te revele aquilo que Ele quer te revelar, para que Ele coloque sim pessoas, talvez até cursos teológicos que ensinem a palavra, mas aqueles que Ele quer que você entre. Pessoas que Ele quer que te ensinem. Bom dia. Meu amor, vem cá. Bom dia, deita aqui com a mamãe. Então, procure a direção sempre do Espírito Santo. E para encerrar, ele estava lendo a parte, que fala assim, versículo 32. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Quem
Quem lhe dirá, quem contará a sua geração e as próximas gerações, se ele lhe foi tirado? Nós contaremos. Na nossa força? No Espírito. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si, anuncia que Cristo Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus. Então não é na nossa força, mas é pelo Espírito, é cheio do Espírito, é na força que o Espírito Santo de Deus dá. E essa parte em Isaías falava sobre Jesus. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creis de todo o coração, ou seja, é lícito, é proveitoso, é certo se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. Tudo bem, Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e o eunuco não viu mais a Filipe quando ele saiu da água. Só que a gente vê, e jubiloso, o eunuco continuou o seu caminho. Ele continuou o seu caminho. E agora nele estava o Espírito Santo, que o ensinava. Agora estava o próprio Deus habitando nele. Agora ele cria e sabia que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 40. E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe continuou o ministério que ele foi chamado. Continuou anunciando a Cristo Jesus. Não pare de fazer aquilo que Deus confiou a você. Não pare de fazer o ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Não é porque você é capaz, não é na sua força, mas é por quem Deus é. E Ele sim escolhe os menores, Ele sim escolhe as coisas loucas desse mundo, aqueles que têm dificuldades, muitas dificuldades em certas coisas. Para quê? Para confundir esse mundo. É um beijinho. Para que a glória não seja nossa, mas a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. É Ele quem faz a obra por meio de nós. Aleluia. Deus me levantou e quem sou eu? Deus me levantou para trazer esses vídeos no canal. É isso que eu tô querendo dizer. E quem sou eu? Tudo que eu faço é por meio dele. Se me fosse tirado o Espírito Santo, não sobraria nada como eu anunciaria. Porque somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio a este mundo, que Ele entregou a própria vida por amor, mas que Ele não está morto, que Ele ressuscitou, que Ele vive, e que Ele fez tudo isso por amor a você. Para que a culpa que era tua, do teu pecado, não fosse sobre você, mas Ele levou sobre Ele a nossa transgressão. Ele levou a minha transgressão, Ele levou a sua transgressão, para que nós não fôssemos condenados com este mundo, para que nós não fôssemos condenados, e o Senhor amou a todos, e todo aquele que nele crê receberá salvação em nome de Jesus. Bom dia! Bom dia, pessoal. Hoje eu tô com a minha mãe, tô de sair de calça. E agora eu vou encerrar. Vamos orar, princesinha? Sim, mãe. E era isso. Vamos orar. Fecha os olhinhos.
Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor Jesus, eu também te amo mais, eu tô quero. Nos ensina, Senhor. Sim, nós te amamos, como a sua filha Sara disse. Nos ensina a te amar cada vez mais e mais, Senhor. Nos ensina, Espírito Santo, nos encha da Tua presença. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Eu não posso fazer, ninguém pode, Senhor. Nos encha da Tua presença, nos ensina, Senhor, e que possamos anunciar a Tua palavra para que outros sejam alcançados. Eu não tenho tanta brincadeira minha criança. Senhor Deus, das crianças vem o perfeito louvor. Que nós possamos dar espaços para que eles adorem a Ti. Mais do que dar espaços é que nós venhamos chamá-los para estar conosco na adoração ao Senhor. Que eles possam aprender com o nosso exemplo. Que eles possam amá-lo. Senhor, vai de encontro a cada criança. Aonde a minha voz alcançar, aonde houver uma criança nessa família, vai de encontro, Senhor, aos responsáveis e à criança, para que nós venhamos testemunhar, para que nós venhamos a anunciar a Ti, para os pequenos. Às vezes não com as nossas palavras, mas com as nossas ações, nos ajuda, Senhor, a levar a Ti, a levar a Cristo, Jesus, Senhor Jesus, para os nossos pequeninos, que eles cresçam no caminho do Senhor, que nós possamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa garotinha aqui, você estava tirando a atenção do pessoal. E eu agradeço a oportunidade que Deus me deu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E mais uma reflexão. Chame os pequenos para estarem com você no momento de adoração. Mesmo que pareça que seja um pouco mais trabalhoso, que distraia um pouco mais, mas eles precisam aprender conosco, né, a adoração a Deus. Nós precisamos ensiná-los. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Pai, o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Jesus e o meu pai tá trabalhando. Jesus é o nosso Pai, o Deus Pai eterno, o Papai do céu, que é o Pai de Jesus, é o nosso Pai. E o nosso Pai biológico. E Jesus Pai, ele faz uma coisa e aí ele que chamou um pai que trabalha. O nosso pai tá trabalhando. Jesus nos deu, o Papai do céu te deu o seu papai biológico, o papai que tá trabalhando, o papai Ângelo. Ele já tá indo trabalhando. E eu venho pra escola. Vamos lá que a mamãe vai te arrumar pra escola. Vai. Primeiro eu quero ver.